Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Em algumas situações, quando o x é muito grande ou então quando ele é muito pequeno, muito negativo, o comportamento da função se aproxima ao comportamento de uma reta inclinada. Essa reta inclinada acaba sendo uma assíntota, e por ser inclinada a gente fala que é uma assíntota oblíqua. E é isso que a gente vai estudar nessa aula, o como encontrar essas assíntotas oblíquas. Só relembrando rapidamente o que é uma assíntota, assíntota são retas. Retas tais que a função se aproxima cada vez mais dela. A distância da reta para a função vai indo para zero. Existem, no final das contas, três tipos de assíntotas. Assíntotas horizontais, verticais e oblíquas. Aqui a gente tem um exemplo de assíntotas horizontais. Essa reta aqui é uma reta horizontal, o gráfico da função está se aproximando cada vez mais dela, a distância de gráfico para a reta está indo para zero. Mas aqui a gente também tem uma outra assíntota horizontal, porque quando x está indo para menos infinito, o gráfico da função se aproxima cada vez mais dessa outra reta daqui. Então temos uma situação com duas assíntotas horizontais. Só relembrando, a gente já estudou essa situação. Para encontrar assíntotas horizontais, a gente fazia o x ir para mais infinito, o x ir para menos infinito. Se desse valor real, significaria que tem assíntota. Então aqui deu esse valor real, aqui no caso está bem pequenininho, mas seria o valor 3. Quando x está indo para mais infinito, está se aproximando da reta que tem o y igual a 3. Aqui está o menos 2, quando x está indo para menos infinito, o valor da função convergiu para o menos 2. Então, o comportamento dela se aproxima dessa reta horizontal que tem o y igual a menos 2. A situação de assíntota vertical, representada aqui por esse exemplo, então são retas verticais, o gráfico da função se aproximando cada vez mais dessas retas. A gente viu como encontrar assíntotas verticais, a gente fazia o x se aproximar aos pontos aqui, e quando isso dava ou mais infinito ou menos infinito, significa que o comportamento da função está se aproximando de uma vertical. E daí o ponto que a gente está tirando o limite seria o ponto em que passa essa assíntota vertical. E agora a gente vai ver a situação de assíntota oblíqua, é uma situação um pouquinho mais difícil, é a situação em que o comportamento da função se aproxima de uma reta inclinada. Isso pode acontecer quando x está indo para mais infinito, que é o caso aqui, pode acontecer quando x está indo para menos infinito, que é o caso aqui. Então, essa situação tem duas assíntotas oblíquas, duas retas, o comportamento da função se aproximando cada vez mais dela. Vai ser o foco dessa aula, vamos ver como encontrar essas assíntotas oblíquas de uma certa função. Para a gente entender isso, vai ser mais fácil através de um exemplo. Vamos considerar aqui uma função, f de x igual a 2x² menos 3x menos ln de x, dividido por x mais 1, e vamos verificar se ela tem uma assíntota oblíqua. Para ir atrás de uma assíntota oblíqua, temos que ver se o comportamento dela quando o x está ficando muito grande ou quando o x está ficando muito pequeno, se o comportamento dela está se aproximando de uma função linear, uma função do primeiro grau. Porque uma função do primeiro grau ela tem um gráfico que é representado por uma reta. Nessa situação específica, note que a gente nem pode fazer o x ir para menos infinito, porque tem um ln de x aqui, que mostra que o domínio da função somente válido para x maiores do que zero. A gente não pode colocar valores negativos aqui. Por isso que nem está representado o gráfico daqui para a esquerda. Então, o que a gente pode analisar é, quando x fica muito grande, será que o comportamento dessa função se aproxima ao comportamento de uma função do primeiro grau, que tem como gráfico uma reta? Eu vou fazer isso com mais de uma forma. Primeiro eu vou fazer de uma forma mais intuitiva, que é um pouco mais prática. Depois eu vou mostrar uma forma mais utilizando conta mesmo. Olha só, vamos analisar essa função. Quando o x está indo lá para mais infinito, essa parcela aqui, ó, ln de x, ela vai ser desprezível, porque a gente está dividindo por x mais 1, e a função ln cresce muito mais devagar do que a função x mais 1. Então, quando x é muito grande, a gente ignora essa parcela, e daí, o comportamento da função vai ser o comportamento de uma divisão polinomial. O interessante é que essa divisão polinomial é um polinômio do segundo grau dividido pelo polinômio do primeiro grau. O polinômio do segundo grau dividido por um polinômio do primeiro grau vai dar um polinômio do primeiro grau. Ou seja, o resultado disso aqui, ignorando essa parte, vai acabar sendo uma função do primeiro grau, quando o x está indo lá para mais infinito. E com isso a gente já entende que realmente quando o x está indo lá para mais infinito, o comportamento da função
vai se aproximar do comportamento da função do primeiro grau, que tem como gráfico uma reta. Então, o comportamento da função vai se aproximando cada vez mais dessa reta. Como descobrir essa reta? Vamos fazer aqui a divisão polinomial. Vamos fazer 2x² menos 3x dividido por x mais 1. Para o x mais 1 chegar no 2x², vamos ter que multiplicar esse x por 2x. Daí vai ficar 2x vezes x, 2x², troca o sinal, menos 2x². 2x vezes 1 dá 2x, troca o sinal, menos 2x. A gente faz a conta aqui, cancela, vai ficar menos 5x. Para o x chegar no menos 5x, temos que colocar aqui menos 5. Daí menos 5 vezes x, menos 5x, troca o sinal. Menos 5 vezes 1, menos 5, troca o sinal, mais 5. A gente faz a conta, cancela, ainda sobra um resto 5. Ou seja, essa função aqui, quando x está indo lá para mais infinito, a gente ignora isso, faz essa divisão polinomial, vai dar 2x menos 5, ainda vai ter um resto. Vai ter um 5 dividido por x mais 1. Mas esse 5 dividido por x mais 1 vai para zero quando x está indo para infinito. Então, o que a gente descobriu? Que o comportamento dessa função quando x está indo para infinito se assemelha ao comportamento da função 2x menos 5, que tem como gráfico uma reta. Então, a reta dada por y igual a 2x menos 5 é uma assíntota oblíqua dessa função que a gente colocou aqui. Então, de primeira, eu fiz de um jeito meio rápido, eu só fiz aqui a divisão polinomial e cheguei no resultado. Eu quero mostrar um pouquinho melhor por que isso faz sentido. O que a gente fez aqui na prática? O que a gente fez foi quebrar essa função em duas partes. Primeiro, a gente quebrou essa parte aqui do ln dessa outra parte. A gente fez assim, ó, 2x² menos 3x dividido por x mais 1, menos ln de x dividido por x mais 1. E daí a gente sabe que quando o x está indo para infinito, esse ln de x dividido por x mais 1 está indo para zero. Então, o comportamento da função, quando x é muito, muito grande, não importa muito esse ln. Foi o que a gente fez ao ignorar essa parcela. Caso tenha dúvida que o limite, quando x está indo para infinito, disso aqui está indo para zero, você pode aplicar L'Hopital. Daí vai ficar 1 sobre x dividido por 1, e daí o 1 sobre x vai para zero. Mas acho bom ter essa ideia que a função ln cresce muito mais devagar do que uma função linear. E daí, só prosseguindo aqui, então o comportamento da função quando x está indo lá para infinito se aproxima do comportamento disso aqui. E daí a gente fez a divisão polinomial, a gente entendeu que isso dá 2x menos 5, mas ainda sobrava um restinho aqui. Então vai ser 2x menos 5, mas ainda resta um 5 dividido por x mais 1. Só que quando o x está indo lá para mais infinito, esse 5 dividido por x mais 1 também tende a zero, ou seja, o comportamento da função se assemelha ao comportamento do 2x menos 5, que é uma função linear, seu gráfico é representado por uma reta que vai ser oblíqua, porque o coeficiente angular aqui é diferente de zero. No caso aqui, o coeficiente angular deu 2. Então, com isso, a gente entendeu que a reta dada por y igual a 2x menos 5 é uma assíntota oblíqua dessa função. Então, olha só o que a gente descobriu, que a função pode ser quebrada em uma parcela linear e uma parcela que está indo para zero. A gente poderia chamar essa parcela linear de p de x, porque é um polinômio do primeiro grau, e a parcela que está indo para zero de e de x, que seria como se fosse o erro da função quando aproximada do polinômio do primeiro grau. Como o erro está indo para zero, significa que realmente a função se aproxima desse polinômio do primeiro grau, que é representado por essa reta. Agora eu quero mostrar uma outra forma de encontrar a assíntota oblíqua. É uma forma que dá mais conta, mas é uma forma mais direta. Não precisa entender o que está acontecendo com essa função, ver que tem parte que está indo para zero. É simplesmente seguir alguns passos e fazer algumas contas. Eu, particularmente, gosto mais dessa forma aqui, quebrando a função, entendendo o que está acontecendo quando o x está indo lá para mais infinito. Mas vamos mostrar o outro jeito também, pode ser interessante. O que a gente está procurando no final das contas é uma assíntota oblíqua. Então, no final das contas, a gente está procurando uma reta. Vamos colocar aqui uma equação geral de uma reta inclinada. Vai ser y igual a mx mais n. Temos o coeficiente angular m, coeficiente linear n. E daí a gente pode definir o m e o n. A gente quer definir como? A gente quer definir esses dois coeficientes de forma que isso vai representar uma reta tal que a distância da função para essa reta dê igual a zero quando o x está indo lá para mais infinito. Se conseguimos escolher m e n tal que
isso aqui está acontecendo, certamente isso aqui vai ser a equação de uma reta que vai ser uma assíntota da função. A distância da função para a reta está indo para zero. Para que a distância entre f de x e mx mais n vá para zero, a gente pode quebrar isso em duas condições. A primeira define o coeficiente angular. A gente pode, por exemplo, falar que o m tem que ser o limite de x indo para o infinito do f' de x. Qual que é o sentido disso? Bom, se a função está se aproximando cada vez mais dessa reta, significa que a inclinação da função, que seria dado por f' de x, está se aproximando cada vez mais da inclinação da reta, que é o coeficiente angular m. Então, o m tem que ser o limite de f' de x quando x está indo lá para infinito. Então, a gente consegue calcular o m através dessa condição, e uma vez que a gente tem o m, a gente pode isolar o n para encontrar o segundo coeficiente que a gente precisa para definir a reta. Veja que o n aqui é uma constante que está dentro do limite, está aqui ó, menos n, a gente poderia tirar para fora do limite e passar para o outro lado. Então, o n seria o limite do x indo para infinito do f de x menos mx. E daí assim a gente define o n e com isso a gente define todos os parâmetros aqui importantes para a reta. Primeiro o coeficiente angular, m, e depois o coeficiente linear, n. Basta fazer duas contas então de limite e daí descobrimos a equação da reta. Então vamos fazer isso para o caso dessa função. Primeiro vamos atrás do coeficiente angular m. Para isso eu poderia calcular esse limite, mas tem um jeito um pouquinho mais fácil de fazer isso. Para não precisar calcular a derivada dessa função, já que para calcular a derivada dessa função a gente teria que utilizar uma regra do quociente, poderia ser um pouquinho chato de fazer isso. É chato, mas a gente sabe, poderia fazer assim mesmo. Mas se quiser facilitar um pouco, ao invés de calcular esse limite, a gente pode fazer o limite do x indo para o infinito de f de x dividido por x. Veja que esse limite aqui realmente é igual a esse. Tanto que se a gente aplica L'Hopital aqui, a gente deriva o f de x da uf' de x, a gente deriva o x, ficaria dividido por 1. E realmente a gente poderia aplicar L'Hopital, porque veja que o f de x, quando o x está indo para infinito, está indo para infinito. Como que eu sei disso? Fazendo x ir para infinito, temos essa parcela aqui x², que prevalece com relação ao 3x, prevalece com relação ao ln de x, e daí aqui em cima então vai ficar o 2x², aqui embaixo o comportamento vai ser muito parecido com o x. Temos aqui indo para infinito mais como do segundo grau, e aqui embaixo indo para infinito mais como do primeiro grau. Então, no final das contas, o numerador cresce muito mais rápido que o denominador. Então, essa função realmente está indo para infinito. Uma outra forma de fazer isso também é, se o x está indo para infinito, eu poderia aplicar L'Hopital em cima e embaixo, e daí você vai ver que vai dar infinito. E realmente a função tem que estar indo para infinito quando o x está indo para infinito para estar se aproximando de uma assíntota oblíqua, porque uma assíntota oblíqua está indo para infinito, ou então para menos infinito se fosse uma reta inclinada para baixo. Então, voltando aqui, a gente até poderia calcular o m através da derivada de f, mas vai ser mais fácil calcular o m através do f de x sobre x. Vamos fazer isso, vai dar menos conta. Então vamos colocar aqui, o coeficiente angular vai ser um limite do x indo para infinito, daí eu vou pegar a função e vou dividir por x. Para já facilitar, eu já vou colocar o dividido por x aqui em cima. Então ao invés de colocar 2x², já vou colocar 2x, ao invés de colocar menos 3x, já vou colocar menos 3, e daí eu vou colocar ln de x dividido por x. E daí eu vou dividir isso aqui por x mais 1. Fazendo x para infinito, esse ln de x dividido por x vai para zero. Se quiser ter certeza disso, pode aplicar L'Hopital, mas seria interessante você entender que o ln cresce bem mais devagar do que a função x. Além disso, o resultado dessa divisão aqui, 2x menos 3 dividido por x mais 1, se aproxima do 2x dividido por x. Esse menos 3 importa pouco aqui em cima, esse mais 1 meio que acaba importando pouco aqui embaixo. Então o comportamento disso aqui fica parecido com 2x dividido por x, o resultado disso vai ser 2. Se quiser fazer mais passo a passo, ou você pode aplicar L'Hopital, ou então também poderia dividir por x em cima e embaixo. Ao dividir por x em cima e embaixo, esse x cancela, aqui ficaria sobre x, esse x cancela, fica 1, e esse fica mais 1 sobre x. E daí, quando x está indo para infinito, isso vai para zero, isso vai para zero, então vai ficar 2 dividido por 1, que vai dar 2. Então, com isso a gente encontrou o coeficiente angular, vamos atrás do coeficiente linear. Vamos fazer uma outra conta de limite. Vamos fazer n igual ao limite do x indo para infinito, o f de x
que é 2x² menos 3x menos ln de x dividido por x mais 1, menos mx, o m a gente já sabe que é 2, então vai ficar menos 2x. E agora vamos realmente ter que abrir essa conta. Vamos fazer o limite do x indo para infinito, vamos fazer o MMC, então multiplicar esse 2x por x mais 1. Essa parcela aqui, multiplicando por x mais 1, vai ficar 2x² mais 2x, e daí dividido por x mais 1. Vamos aproveitar isso já para cancelar com o que tem aqui na frente. 2x² vai cancelar com esse 2x², daí a gente vai ficar com menos 3x menos 2x. Então vamos ficar com menos 5x, e ainda tem esse menos ln de x. E daí isso aqui está dividido por x mais 1. Agora a gente pode calcular esse limite entendendo o que está acontecendo. Lá, quando o x está indo para infinito, o ln meio que pouco importa perto do 5x. 5x é muito mais relevante do que a função ln. Então aqui ficaria somente o menos 5x. E o 1 pouco importa perto do x. Menos 5x dividido por x daria menos 5. Mas isso é meio que fazendo na intuição. O jeito mais certinho, você poderia dividir em cima e embaixo por x, ou então aplicar L'Hopital. Vamos dividir em cima e embaixo por x. Sai esse x, aqui fica dividido por x, esse x fica 1 e vai ficar dividido por x aqui. E daí quando o x vai para infinito, isso vai para 0, isso vai para 0, sobra menos 5 dividido por 1, que dá menos 5. Então com isso a gente encontrou o m, com isso a gente encontrou o n. Agora que temos o m e o n, a gente definiu a equação da reta que faz com que a função se aproxime dela. Isso quando o x está indo para infinito. Então, novamente, encontramos o y igual a m igual a 2x mais n, menos 5. Note que a gente encontrou exatamente o mesmo resultado que a gente fez antes. Mas aqui a gente fez com muito mais conta. Tivemos que fazer 2 limites aqui. Não é nada demais, mas o jeito mais simples mesmo é simplesmente fazer essa divisão polinomial aqui e ver o resultado que dá. Entendendo que o que resta, esse 5 e esse ln aqui dividido por x mais 1, realmente é algo que está indo para 0. Então, duas formas aí para vocês encontrarem a assíntota oblíqua. Uma forma mais prática, outra forma que é só fazer conta. É um pouquinho mais de conta, mas não é nada muito difícil. Então, só para ficar bem claro o que a gente fez de uma forma um pouco mais geral e não em cima de um exemplo. Como que a gente faz para encontrar uma assíntota oblíqua de uma função f? A gente pode quebrar essa função f em duas parcelas. Uma que a gente chama de p de x, que vai ser um polinômio, e a outra que a gente vai chamar e de x. Se a gente conseguir fazer isso e esse p de x for um polinômio do primeiro grau e a parcela e de x tender a 0 quando o x está indo lá para mais infinito, significa que o comportamento da função quando o x está indo para mais infinito está se aproximando do p de x. Esse polinômio do primeiro grau que tem como equação realmente uma reta. Daí essa é a reta que a gente está procurando, essa que vai ser a assíntota oblíqua. E daí, assim como a gente fez no exemplo, para encontrar esse p de x e o que resta, a divisão polinomial pode ajudar bastante. Mas se não gostar muito dessa forma de encontrar a assíntota oblíqua, tem uma forma que é mais só fazer conta mesmo, uma forma mais sistemática. O que a gente faz? Primeiro encontra o coeficiente angular da reta, tira um limite de f de x dividido por x, quando x está indo ou para mais infinito ou para menos infinito. Depende se você está procurando a assíntota oblíqua aqui para a direita ou a assíntota oblíqua aqui para a esquerda. E depois calcula um outro limite para definir o coeficiente linear n. Um outro limite que vai ser de f de x menos m de x. Uma vez que definiu o m e o n através dessas duas contas, a gente tem que a assíntota oblíqua vai ser y igual a mx mais n. E caso tenha dificuldade para lembrar o porquê dessas fórmulas, lembre que isso aqui é meio que a inclinação da função lá no infinito. Porque se a gente aplicasse o L'Hopital, ficaria a derivada e aqui dividido por 1. E isso aqui acaba vindo realmente da definição de uma assíntota. Porque o limite de f de x para a assíntota, que é mx mais n, isso aqui realmente tem que estar indo para 0. Então basta isolar o m que a gente vai encontrar essa fórmula daqui. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.